Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, e a gente está aqui meditando a palavra de Deus, vídeo quentinho do dia de hoje, né? E hoje a gente vai meditar em cima de uma passagem muito interessante que Jesus está nos trazendo uma confiança de que Ele está do nosso lado em todos os lugares que a gente esteja. Da forma que a gente esteja. Se você está feliz, se você está triste, se você está magoado, entendeu? Então, em todos esses setores da nossa vida, Jesus está conosco. Se você está em família, se você está sozinho, se você está com amigos, se você está com amores, você tem sempre do seu lado a presença de Jesus. Então hoje a gente vai ver, não é? Que cada vez que a gente, como que eu posso falar, né? Toda vez que a gente se sentir desanimado, achando que Jesus não está conosco, naquele problema, naquela tribulação, principalmente na realidade de cada um, né? Cada um tem uma realidade, não é? Às vezes você almeja uma cura, né? A cura de um câncer, a doença que chega na sua casa para assolar a sua vida, a vida da sua família. Às vezes você almeja um emprego, você está desempregado, você almeja. Às vezes você pode almejar um sonho, né? Um sonho que você nunca realizou, mas que você almeja que um dia Jesus olhe para você e você realize, né? Às vezes as pessoas têm pessoas que têm um sonho de ter um carro, por exemplo, tem um sonho de ter uma casa própria, né? Então assim, existe vários gatilhos que Jesus pode chegar perto de nós, né? Às vezes a gente está triste, o que acontece quando a gente está triste? Muitas vezes a gente se recolhe, né? A gente gosta de ficar um pouco sozinho, né? E ali, na nossa cabeça, vem várias perguntas. Senhor, por que o Senhor não me responde? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Não é assim? Então é justamente nesse momento que Jesus nos mostra nesse evangelho que Ele está sempre conosco. Somos nós que não vemos, a gente não vê Ele, por quê? Porque a gente está focado no problema, não é? E agora a gente vai ver isso aí. Então, pessoal, vamos lá? Hoje, o evangelho, ele está no livro de João, no capítulo 1, no versículo do 45 ao 51. É uma passagem bem interessante, né? Que vai nos trazer forças, que a gente vai saber que Jesus está conosco em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares e em todos os momentos Ele não deixa de estar conosco, assim como Ele esteve com Natanael. A palavra diz que Filipe encontrou Natanael e convidou Natanael para se encontrar com Jesus. E Filipe falava: eu encontrei o profeta, né? Eu encontrei aquele que tudo pode, né? Trazendo para a nossa vida a admiração que Filipe tinha por Jesus, né? Eu encontrei o Salvador. E aí, aí ele fala, né? O homem de Nazaré, o filho de José. Filho de José. E aí Natanael incrédulo, né? Natanael ali, como se fosse um fariseu, que não acreditava em Jesus, não acreditava em nada, né? Natanael vai e diz assim para ele: e em Nazaré há de se encontrar algo de bom? Botou Jesus lá no chinelo, né? Mesmo vendo os prodígios, mesmo ouvindo falar de Jesus, mas Natanael não acreditava. Eu acredito que Natanael fazia parte dos fariseus. Não acreditava em Jesus. E aí
Filipe diz, vem ver, vem ver. Natanael, apesar de Natanael não acreditar em Jesus, não dar credibilidade a Jesus, por Jesus morar em Nazaré, por Jesus ser filho de José, vamos se dizer assim, José é um carpinteiro, como que o filho de um carpinteiro pode ser o Salvador? Pode ser aquele que veio para nos salvar? Não pode, porque José era um simples carpinteiro, né? Vamos pensar que Natanael pensou assim. Aí, Filipe vem ver. Só que Natanael, apesar de não ter essa confiança em Jesus, ele era um homem íntegro. A palavra diz que ele era um homem bom. O próprio Jesus vem falar. É um homem íntegro, um homem bom, um homem temente a Deus. Era o homem. O homem. E Jesus reconhecia isso. Então, ele foi com Filipe. A palavra diz que ele foi. E quando ele chega, Jesus o encontra. Jesus vem, Jesus olha para ele e diz, ali vem um homem verdadeiro. Ali vem um homem íntegro. Ali vem um homem honesto. Vamos se dizer assim, nas palavras que a gente pode colocar hoje em dia, né? Tá. E aí Natanael olha para ele e diz assim, de onde me conheces? De onde me conheces? Aí Jesus diz, antes de Filipe te chamar a vir a mim, eu te vi embaixo da figueira. Ou seja, quando Natanael passa, quando Filipe passa que vê Natanael embaixo da figueira, eu acredito que Natanael estava triste. Natanael estava num desses momentos que a gente fica nostálgico, triste, decepcionado, muitas vezes com medo, né? E aí, Natanael, quando viu aquilo, provavelmente Natanael disse, eu encontrei aquele, né? Aquele que Moisés, né? Teve toda a honra com ele, né? Aquele que os profetas seguiram, né? Filipe falou de Jesus para Natanael no momento que Natanael estava triste. Com certeza, Natanael estava triste porque Jesus estava em oculto olhando Natanael, né? Presta atenção, né? Com certeza Natanael estava assim. Pelo fato de Natanael ser um homem justo, como o próprio Jesus fala para ele, íntegro, temente a Deus, Jesus estava ali observando Natanael, conhecendo o coração de Natanael e vendo que Natanael estava com algum problema. Assim como ele faz conosco. Todas as vezes que a gente está triste, que a gente se recolhe para chorar, para tentar entender, para perguntar, para se encontrar diante do problema, Jesus está do nosso lado e a gente não vê. A gente não consegue ver. Pode prestar atenção que Natanael não viu Jesus, porque Natanael ele estava focado em alguma coisa que estava perturbando ele naquele momento. E sem falar que ele não acreditava em Jesus, né? E aí, Natanael olha para Jesus e diz, de onde me conheces? Nunca te vi. De onde me conheces? Aí Jesus vai e diz, antes que Filipe te chamou para vir a mim, eu já estava lá. Eu já tinha te visto. Eu já estava contemplando o teu coração. É assim que ele faz com a gente. Ele está sempre do nosso lado. Jesus, ele está sempre do nosso lado. A gente é na felicidade, é na tristeza, é no medo, é na decepção, né? É na dor de um luto. Ele está sempre do nosso lado, mesmo que a gente faça 1000 perguntas a ele. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com a minha família? Por que está acontecendo? Os porquês que a gente pergunta. E aí, ele reconhece Jesus na hora, né? Porque ele diz assim, gente, como que esse homem estava do meu lado e eu não vi? Né?
Aí ele diz, tu és o Rabi, tu és o Senhor, tu és isso, tu és aquilo e por aí vai. Né? Acreditou. Aí Jesus vai repreender ele e fala o quê? Ah, tu acreditaste porque eu falei que te vi lá. Né? Se Filipe, vamos se dizer assim, um exemplo, Jesus falando com ele, se Filipe tivesse dito que eu estava lá, tu não teria acreditado, né? Porque muitas vezes a gente deixa que o problema tome conta do nosso coração e a gente não consegue ver Jesus resolver aquilo ali, tá do nosso lado para resolver. Dentro de nós, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer para resolver aquele problema que está nos afligindo, que está nos destruindo por dentro. E aí, Jesus vai e diz, né? A ele, acreditas porque eu falei que te vi lá debaixo da figueira, triste, desconsolado, né? Tu ainda vai ver muito mais. Tu ainda vai ver o Filho do Homem, as portas do céu se abrir e os anjos vir com o Filho do Homem. Vai ver a realeza do Senhor. Jesus quis dizer, tu não acreditas em mim porque eu sou filho de José, um carpinteiro. Sou pobre, não tenho nada. Mas a realeza do meu Deus vai te mostrar que os céus vão se abrir e eu vou voltar, né? Em alma, em espírito. Eu vou voltar e você ainda vai ver isso. Né? E ali, Natanael acreditou que ele era verdadeiramente o Senhor. E eu acredito que dali conversaram, Natanael desabafou sobre o seu problema que ele estava meditando debaixo daquela figueira, não é? E conosco não é diferente. Eu fico imaginando quantas vezes a gente senta debaixo de uma figueira, quantas vezes a gente deita na nossa cama, quantas vezes a gente se isola das pessoas, deixando entrar no nosso coração, na nossa vida, a tal da depressão, né? Por quê? Porque não consegue desabafar com ninguém o problema, não consegue pedir uma ajuda, desconhece a presença de Deus na vida naquele momento, né? E aí Jesus com esse evangelho vem nos mostrar, assim como mostrou a Natanael, que ele estava do lado dele ali. Natanael não via. E nem ele se apresentou para Natanael. Né? Por quê? Porque ele quer, quando Jesus silencia, ele quer que a gente vá até ele e clame e peça para que a nossa fé ela seja renovada. Então é por isso que muitas vezes Jesus não responde às nossas perguntas. Né? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores assim como Natanael. Natanael era um homem justo. O próprio Jesus falou. Era um homem justo diante de Deus. Mas Natanael estava focado em algo que só ele e Deus sabia. Né? Filipe já conhecia Jesus e acreditava que ele era o Messias. Mas Natanael não. Natanael não acreditava. Pelo simples fato dele ser filho de José. O filho de um pobre não pode ter uma realeza nem um poder tão grande assim. Né? E aí hoje Jesus vem nos falar, vem nos deixar com o coração aliviado de que nesse problema que hoje você está passando, ele está do seu lado mesmo que você não veja. Na figueira que você sentar para descansar a sua mente, o seu coração e o seu corpo, saiba que Jesus está do seu lado. Saiba que Jesus está do seu lado. Saiba que Jesus está no lado da sua cama sentado, olhando as suas lágrimas, olhando o que você está contemplando ali dentro do seu coração. Não é? Respondendo as suas perguntas, mas você só vai ouvir Jesus falar quando você abrir o coração e silenciar esse problema dentro de você. Quando você silenciar esse problema dentro de você, aí você vai escutar a voz de Deus. Quando Ele vai falar no teu coração, vai por aqui, faz isso aqui.
Muitas vezes, eu senti a voz de Jesus no meu coração falando, faz assim, faz assim, faz assim. Eu não fazia, eu fazia do meu jeito. Eu achava que tinha que ser do meu jeito, porque eu não entendia essa sintonia. Quando eu ia comprar algo, né, mesmo durante essa caminhada de 19 anos, se eu tomasse uma decisão para comprar alguma coisa, eu falava com Jesus, e aí, Senhor, será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu compro? Será que eu não compro? Ficava aquela indecisão. Mas dentro do meu coração, algo dizia, não compra. Ou compra, vai em frente, vai em frente. Se a palavra fosse vai, eu não ia. Se fosse não vai, eu ia. Fazia o contrário. E aí, demorou muito tempo para mim escutar a vontade de Deus. Por isso, hoje, eu só realizo aquilo que o meu coração diz sim ou não. Mesmo que eu não queira. Mesmo que eu não queira. Mesmo se eu quiser comprar algo agora e eu perguntar a Jesus, será que eu devo comprar, Senhor? Será que está na hora de eu comprar isso aqui? Eu estou querendo muito, Senhor. Eu quero muito isso aqui. E eu senti no coração aquela coisa, não compra. Não compra. Aquela inquietação, porque é uma inquietação que dá. Não compra. Não vai por esse caminho. Não vai, não vai. Eu não vou. Agora, se Jesus, meu coração sentir, vai por aqui, faz assim, vai em frente, é assim, aí eu vou. Mesmo que eu deixe tudo para trás. Tudo que o meu coração quer, eu deixe para trás. Por quê? Porque só Ele é a verdade. É só Ele que nos coloca no lugar. E Ele vem nos mostrar, como mostrou a Natanael, que Ele estava com ele, mesmo ele sem acreditar. Mas existia um favor de Deus sobre Natanael por Natanael ser um homem justo. Um homem temente a Deus, um homem justo. Quando existe um pouco de justiça no homem, que é um pouco de obediência a Deus, um pouco de obediência aos mandamentos, existe um favor de Deus sobre essas pessoas. E aí é quando Jesus se aproxima e toma conta de toda a vida daquela pessoa, né? Então, Jesus deixou dito a Natanael, eu estava lá, eu te vi muito antes. Jesus te vê muito antes do que aquela pessoa que te convidou para se converter, por exemplo. Jesus já está contigo muito antes de tu encontrar a igreja na tua vida. Jesus está contigo muito antes de tu ler a palavra, de tu entender a palavra dele e mudar de vida. Jesus sempre esteve conosco, do nosso lado, mas a gente não enxerga, porque a gente é mundo. A gente só vê o problema, a gente só vê a tribulação, a gente só vê o que está na nossa frente. A gente não consegue ver o oculto. A gente não consegue ver o oculto. E hoje Jesus vem fortalecer a nossa fé, que quando você estiver com esse problema, e se você está com esse problema, eu peço que você comente embaixo, nos comentários, vá lá e diga, eu estou passando por um problema. Não precisa dizer o problema, mas eu estou passando por isso. Glória a Deus que eu entendi que Jesus está comigo. Glória a Deus que Jesus está comigo. Se você está passando por algo e acha que Jesus não está com você, comente. Comente. E bote lá, Senhor, eu creio que estás comigo. Porque a palavra de hoje, ela vem nos dar essa fortaleza, essa força. A gente precisa acreditar em Jesus. Jesus é um ser que a gente não vê, mas a gente sente. A gente sente no nosso coração Ele. Não é assim? Um bom dia para vocês. Tchau e até amanhã. Um cheiro no coração de vocês.